o Salvador de cada época e o novo nome. A Bíblia profetiza sobre a segunda vinda de Jesus. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Cristo aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Quando Jesus vier de novo, ele virá com um novo nome e não com o nome de Jesus. Qual é o novo nome de Jesus que vem outra vez? Deus dividiu os anos de sua obra de redenção em 3 épocas e nos deu um nome diferente de Salvador em cada época. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso significa que existe o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. De agora em diante, vamos descobrir qual é o nome do Salvador em cada época. Qual é o nome do Salvador na época do Pai? Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O nome do Salvador da época do Pai é Jeová. Qual é o nome do Salvador na época do Filho? Atos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome do Salvador da época do Filho é Jesus. Conforme a época mudou da época do Pai para a época do Filho, o nome do Salvador mudou de Jeová para Jesus. Esta é a época do Espírito Santo. Conforme a época mudou da época do Filho para a época do Espírito Santo, o nome do Salvador também deve mudar. Qual é o nome do Salvador na época do Espírito Santo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, gravarei também o meu novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Ao vencedor, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo. Aqui, a pedra representa Jesus. Isso significa que o novo nome de Jesus existe. E o novo nome de Jesus é o nome do Salvador da época do Espírito Santo. Então, como podemos conhecer o novo nome de Jesus? Apenas por meio da Bíblia podemos conhecer o novo nome de Jesus. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Para receber a salvação na época do Espírito Santo, devemos conhecer o novo nome de Jesus, de quem a Bíblia testifica.